Olá, nobres vassalos, eu sou o Luca Wittpossalski. Tô gravando mais uma vez, dirigindo aqui pra vocês, Lucas Doc, Wittpossalski, como vocês preferirem me chamar. E hoje que eu tô voltando do trabalho pra casa, vou falar pra vocês sobre um pouco do que eu sou, no fato de eu não ser historiador de verdade, coisa assim, e sobre o conteúdo do canal no geral, assim. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiro responder essa pergunta. Porque, sim, eu acho que eu já tinha até feito alguma coisa assim há muito tempo atrás, no começo do canal, explicando o que eu realmente era, o que eu fazia, o porquê que eu fiz esse canal e coisa assim. Mas passou muito tempo disso, muitos inscritos novos chegaram e muita gente nova tá chegando. E eu decidi fazer por esse motivo. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque acho importante, né? Em especial esse vídeo, a ideia desse vídeo surgiu por causa de um cara aqui falando pra mim, perguntando se eu era historiador, coisa do tipo. E sim, isso é uma preocupação muito séria de falar, porque primeiro, não, eu não sou historiador. Eu sou publicitário. Eu faço papel de agência para mídias digitais. Então, tipo, eu já utilizo um pouco da minha experiência própria de trabalho para fazer um pouco desse canal, da nossa página e coisa assim. Lógico que tá muito aquém do que eu queria, ainda mais nos últimos dias, que tá muito corrido e coisa e tal, por uma série de motivos. E assim, eu tô fazendo o que eu posso atualmente. Tá balançando um pouco, tem uma mala aqui atrás. Sempre ando com algumas coisas no carro, nunca. Por isso faz sempre um barulhozinho, ainda mais essas curvas aí que vocês estão vendo, a paisagem de fundo que passa pra vocês. Mas assim, eu não sou historiador, eu sou publicitário. Eu nunca tive formação acadêmica alguma em história. Não, nunca tive nada de acadêmico de história, assim. O máximo que eu li foram os livros da escola e coisa e tal de... Tá bom, isso eu falo de regulamentado pelo MEC, coisa e tal. Porque acadêmico, vamos convir, é coisa formalizada. Significa conhecimento formalizado. Ou seja, aquilo que é formalizado pela academia. No caso, para ser acadêmico no Brasil, formalizado pela Academia Brasileira ou pelo MEC. Porém, eu não utilizo esse tipo de fonte para a maior parte dos meus conteúdos. Talvez alguns sejam considerados acadêmicos em outros países, mas para efeito de Brasil não são. Mas ainda assim, são apenas livros, textos e artigos que eu achei e eu li. Enfim, foram apenas coisas que eu li. Não foram tipo, eu não fui lá fazer uma prova, uma certificação. Não, eu apenas gosto do assunto e fui ler sobre isso. Então, tipo, mais artigo até do que propriamente livro, porque isso é uma coisa que assim, tipo, tá, eu não sou acadêmico, coisa e tal, eu sou publicitário de formação, mas eu, durante o tempo que eu fiz faculdade, aprendi que o conhecimento é muito mais fácil ser encontrado em artigos pequenos, em muitos artigos pequenos, do que em livros grandes. Uma vez que um livro grande você vai ler a opinião apenas de um autor e a visão apenas de um autor sobre determinada coisa. Então tá, lógico, eu li o Umberto Eco. O meu orientador de TCC, por sinal, me indicou o Umberto Eco e emprestou a edição dele na época que eu tava fazendo TCC. Então eu li o Umberto Eco, sim. Mas tá, ele é uma fonte legal, mas tipo, o mais legal é vocês procurarem artigos separados. De vez em quando eu trazia, tem que trazer mais artigos medievais aqui, né? Medievalistas e coisas assim. Tá faltando uma coisa dessas aqui, porque, tipo, é importante, né? Uns artigos medievalistas pra situar. Mas eu ainda lembro, eu trouxe alguns muito legais. Aquele sobre o que era feudo, que foi bacana pra caramba. Eu tinha achado uns outros aí, só que não cheguei a trazer por falta de tempo. O tempo tá foda, gente. Por sinal, tá aí uma coisa interessante pra contar pra vocês. Até o ano passado eu trabalhava... Eu ganhava menos, lógico, obviamente. Mas eu trabalhava 6 horas por dia. 6, 7 horas, porque meu contrato envolvia menos coisas que eu tinha que fazer. Então eu podia trabalhar umas 6, 7 horas por dia. Agora eu tô trabalhando quase 9 horas por dia. Tem dia que trabalho 8, tem dia que trabalho 9, tem dia... Eu trabalho um pouco menos, né? Que às vezes acontecem algumas coisas, tem que parar antes. Mas são geralmente por causa de outras ocupações que... Não é porque eu vou ter mais tempo. Então o tempo tá foda. Mas agora voltando ao assunto do vídeo aqui. Sim, eu trago muitos conhecimentos, muitas fontes extraoficiais, somente extraoficiais, para o que é considerado acadêmico brasileiro.
Então eu trago muitas fontes oficiais para considerado acadêmico brasileiro, mas que talvez possam ser consideradas uma coisa séria, assim, estudos com historiadores sérios pesquisando, ou muita coisa que é baseada em experiência prática de forja, experiência minha ou de pessoas que eu acompanho e me falaram, ou li, ou coisa assim, que podem não ser necessariamente historiadores, mas que praticaram a arte. Mas de qualquer forma, nada disso aqui que eu tô falando é válido para finalidades acadêmicas brasileiras. A menos que seja uma pesquisa, tipo, é uma pesquisa porque eu trabalho com isso, porque não sei o que, porque eu tô fazendo um TCC e aí achei esse tema legal e eu vou usar ele, mas eu vou comparar com autores acadêmicos para fazer uma base. Aí tudo bem, aí dá pra usar, mas tipo, como referência acadêmica, infelizmente nada que é postado nesse canal, página e coisa assim. Voltando a gravar aqui, o outro vídeo foi interrompido por causa de celular superaqueceu. Voltando a gravar aqui com o celular superaqueceu, o conteúdo que eu produzo aqui, apesar de poder ser legal, poder ser baseado muitas vezes em informações verídicas e em fontes razoavelmente confiáveis, ou até mesmo tipo em experiências práticas, sejam experiências práticas minhas, por exemplo, forjando ou visitando lugares históricos, ou com base em material de outras pessoas, experiências de outras pessoas também, não chegam a ser fontes acadêmicas, né, o que eu faço. E principalmente material de estudo para, por exemplo, vestibular, escola, coisa assim. Não. Para uso acadêmico na faculdade, talvez possa ter alguma utilidade, alguma coisa aí no meio, mas como eu já expliquei antes. Agora, para uso acadêmico, para uso de estudo, assim, de escola, nem pensar, gente. Evitem utilizar meu canal como material de estudo para escola, porque apesar de... eu sei, talvez tenha muita coisa aqui no MEC esteja errado e aqui esteja certo. Talvez. E aí quando eu falo isso, eu não falo por prepotência minha, eu falo tipo, porque simplesmente, assim, o MEC, ele vai te dar uma noção geralzona, e pode te dar noções erradas, mas o que é importante para ele? Ele tem que criar um padrão para que seja teoricamente mais fácil de você aprender. Ele não tá preocupado se, mas isso aqui pode ser verdade aqui, mas pode ser mentira aqui. Não, ele tem que, pro MEC, é muito importante a criação de um padrão que facilite o aprendizado. Então, tipo, a noção de feudalismo do MEC, assim, é como se toda a Europa funcionasse dessa forma, desse mesmo jeito durante todo esse período. É como se os impostos fossem cobrados como corvéia e como talha ao mesmo tempo, em todos os lugares. E como se o moinho fosse considerado imposto. Eu, por mim, já falei, não considero nenhum desses aí imposto, porque era possível durante a Idade Média, durante a Idade Média, conviver com essas coisas sem elas serem consideradas, sem elas serem impostas a você. Você poderia ir para uma terra de ninguém e não pagar nessas coisas, e você fazer tudo. Mas, enfim, essa noção pro MEC não existe, porque isso é considerado exceção porque as pessoas não faziam isso. Não porque não existia, mas porque não era o mais comum, né? E aí eles colocam todos os tipos de taxas do feudo como se todos ocorressem exatamente ao mesmo tempo, da mesma forma, em todos os feudos, quando na verdade é uma grande mentira isso, né? Que se fosse tão fácil assim, mas não é, né? Só que ao mesmo tempo ele não pode fazer isso porque senão vai ser muita complexidade para um estudante de ensino fundamental ou ensino médio. Então esse é o motivo para não utilizarem meu canal aqui ou página como fonte de estudo para material escolar, assim. Agora, se você se interessa realmente por coisas medievais e afins, aí tudo bem, aí ótimo, excelente. Aí eu até diria que está no lugar certo, porque aí sem dúvida, né? Realmente, esse conteúdo possui fontes históricas reais. Muitas vezes fui eu que fui visitar por exemplo, eu fui visitar Postojnska, eu fui visitar o Vaticano, eu fui visitar Sisak lá, atrás das informações e coisas do tipo. Ou quando eu não fui, eu peguei material de alguém que fez isso, ou de alguma fonte confiável, mas que não tem necessariamente uma validação acadêmica. Aí é uma coisa legal, né? Aí para esse ponto você pode realmente utilizar aqui como referência para coisas, para interesses, coisas assim. Por sinal, isso é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, mas tipo, talvez eu não consiga muito por questão de tempo. Eu vejo vários fãs tentando vir falar comigo, conversar comigo de verdade. E sim, eu gosto de conversar com vocês. Se eu não tô conseguindo, muitas vezes é por questão de tempo mesmo. Vocês podem ver às vezes que eu tô online o tempo todo no Facebook. E é verdade, eu tô mesmo. Por causa de trabalho. Porque eu trabalho no Facebook, praticamente. Eu já falei isso. Eu sou uma agência de mídia online. Então eu praticamente fico logado o tempo todo no meu Facebook, por causa que é a partir do meu usuário que eu acesso as contas de Facebook, as páginas
dos meus clientes, no caso do meu cliente, né? Então é por isso que eu tô on o tempo todo, mas tipo, tá aí uma coisa interessante. Apesar de eu ficar muito tempo on no Face, eu não uso muito o Face. Tipo, o Face pra mim eu não uso muito. Então, tipo, conversar com vocês de vez em quando eu consigo, quando eu não tô, tipo, super enrolado, eu tento dar uma palavrinha, mesmo que no meio de trabalho, coisa assim. Mas muitas vezes eu tô no meio do trabalho, então, aí eu não consigo responder, porque eu tô trabalhando, né? Porque provavelmente vai ter apertado alguma coisa pra mim e eu tive que correr atrás de fazer isso. Mas tipo, não fiquem chateados então se eu não conseguir falar com vocês, porque eu até quero, só que é sempre esse mesmo problema. Mas vamos que vamos dar um jeito nisso. O projeto Feudo em breve terá atualizações aí. Eu penso cada dia uma coisa sobre esse projeto, mas cada dia uma coisa, tipo, eu sempre tô pensando nele, como eu posso adiantá-lo e torná-lo mais legal pra vocês, mas aí eu penso, que droga, né? Nem o canal tô conseguindo fazer direito do dia. E eu vou querer fazer ainda projeto Feudo, mas eu tô fazendo sim, sempre quando eu posso, nos mínimos tempos que sobram pra mim, que infelizmente são mínimos mesmo. Por esse vídeo é isso, gente. Obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, deem um like aí. Olha, eu não sei se realmente isso funciona ou não, mas não custa sugerir, né? Lógico, você é o dono do seu like, você faz o que você quiser com ele, mas se gostaram, por favor, deixe seu like. E até a próxima.